Boa noite a todos, mais uma vez, estamos juntos aqui, mais um Evangelho no GEAFA. Vamos fazer o Evangelho dessa segunda-feira, dia 26 de abril. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos, eu e minha mãe nesta encarnação, Cleide, Olá, convidada. boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bom. Estamos aqui mais um Evangelho, mais uma segunda-feira, para a gente conversar um pouquinho sobre o tema destes 2 meses, né, abril e maio, que é saúde e casa mental. E hoje a gente vai trazer o tema espiritualidade e saúde. E Ok. como se preocupar corretamente. Então, É antes bom. da gente entrar no tema, propriamente dito, eu queria falar um pouquinho sobre o GEAFA, que vocês todos, a maioria que nos assistem já conhece, né? Então, toda segunda-feira vai ao ar às 8h15, entre 8h15 e 8h30 da noite, o Evangelho semanal, que é um por semana agora, né? Nesses meses de abril e maio, falando sobre este tema, saúde casamental, e com microtemas em cada evangelho. E também os momentos intimistas também falam sobre o assunto, toda quarta-feira, a partir de 1h30 da tarde. E na sexta-feira a gente tem também, a partir da 1h30 da tarde, o momento intimista com Jesus Kids, que aí é a Carol, o Henrique e a Luísa, de vez em quando, falando sobre um tema mais livre, né? Eles estão seguindo o Evangelinho segundo o Espiritismo, mas atendendo alguns pedidos aí, eles vão colocando alguns outros temas também, mais assuntos de forma mais leve, voltado para as crianças também, né? Para a evangelização infantil, que é bastante É. importante e é um projeto hoje do GEAF, né? Então, esses são os horários das publicações dos vídeos e algumas vezes aí, durante a semana, a gente coloca algumas pílulas, alguns textos, algumas frases, alguns vídeos que a gente acha interessante também, que são para reflexão e para o aprendizado de todo mundo, né? Então, acompanhe aí nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, e também temos o nosso e-mail, que é o contato.geafa@gmail.com, onde vocês podem entrar em contato conosco para pedir oração, para pedir vibração, para sugerir temas, para nos trazer ideias, para criticar, para sugerir, enfim, fiquem à vontade aí para nos acessarem, nos acionarem. Enquanto durar a pandemia, a gente não puder trabalhar fisicamente, a gente vai fazendo aqui o nosso trabalho remoto, à distância, mas com o coração sempre unido e com o pensamento sempre tentando fazer um pensamento para elevar o nível de vibração do nosso planeta e ajudar nesse momento que tanto todos precisamos, né? E como precisamos, né? E todas as solicitações são bem-vindas, né? De temas, de perguntas, dúvidas. Nos procurem, que nós estamos sempre aqui a postos para poder ajudar, conversar, né? É isso. E também aproveitando, a gente está com uma campanha aí de arrecadação de alimentos, né? E de doações. A gente recebe bastante doação, além de alimentos, de produtos de higiene, produtos de limpeza e também de roupas usadas, calçados, enfim. E a gente queria destacar e agradecer. Esse mês de abril está sendo assim muito muito próspero para o GEAFA na questão de arrecadação. Tá vindo ajuda de todo lado, muita gente a fim de ajudar, muita gente com o objetivo do auxílio, da caridade, né, que é muito importante nesse momento. Tá vindo ajuda aí de tudo quanto é lado, né, e até é engraçado isso, porque quanto mais a gente vai atrás, mais situação aparece, né, a gente está com bastante parceria também, mas ao mesmo tempo que vem a ajuda, ao mesmo tempo vem os pedidos também. Então, a necessidade é cada vez maior, a gente sabe como a situação tá grave, tá complicada, então a gente precisa cada vez mais trabalhar, se unir
para poder atender toda a demanda que está chegando, não só para o GEAFA, mas para todos os grupos aí que a gente conhece, para todo mundo que está se colocando à disposição ao trabalho, o trabalho está aparecendo. Mas, se Deus quiser, com todo mundo ajudando, todo mundo nessa vibração positiva aí de auxílio, a gente vai conseguir ajudar cada vez mais gente e que cada vez menos gente possa passar fome. Se tiver uma cesta básica para uma família que necessite no mês, já é alguma coisa que eles podem colocar na mesa. Certeza. E a prática da caridade, né, que graças a Deus muita gente está fazendo esse uso, né, que está chegando e as pessoas poderem praticar isso. Então, nós também não podemos dispensar essa oportunidade quando chega em nossas mãos de fazer a caridade, né? Então, Exatamente. realmente, isso tem nos deixado com os nossos corações super, né, felizes em poder participar disso. Chega até a ser emocionante a quantidade de alimentos que nos chegam, que são distribuídos pelo grupo jovem. Está sendo assim, uma parceria muito bacana, né? Sim. E é isso que você falou, né? É uma oportunidade que a gente tem, porque no fim nós somos agraciados com essa vibração positiva que a gente recebe em troca. Então, É é uma verdade. oportunidade. Então, que todos possam abrir os olhos para esse momento e para essa oportunidade que a gente está sendo chamado, né? Com Então, que todo certeza. mundo possa entender esse momento. É Então, isso vamos aí. lá. Vamos começar nosso evangelho de hoje, mas antes vamos fazendo uma prece, vamos nos conectando, vamos relaxando e encontrando nosso centro, encontrando nossa tranquilidade, nosso bem-estar, esquecendo os problemas do dia a dia, nos conectando a uma energia de boas vibrações, a uma energia de agradecimento, uma energia de conexão com nossos mentores, nossos amigos de luz. E a todos esses espíritos que estão em nossa volta, buscando o nosso auxílio, buscando nos intuir, buscando nos ajudar nesse momento, muitas vezes de angústia, e que possamos sempre recuperar a nossa fé, nossas vibrações positivas, nosso otimismo, principalmente a nossa esperança. Vamos trabalhando em conjunto e vamos fazer vibrar a nossa luz, a centelha divina que há dentro de nós, que sejamos sempre instrumentos da luz nesse momento, para podermos ajudar a combater a escuridão. Sejamos luz, é isso que a gente pede. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Então é isso. Então, como a gente falou, né, a gente está falando aí sobre saúde e casa mental, e hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e saúde e sobre preocupações, né, sobre maneira correta de se preocupar, porque tem como a gente nos preocupar? Tem como a gente viver sem pensar, sem preocupação? Não, Não tem, né? E não. nem é isso que a gente não pode chegar para ninguém e falar, não, a gente não tem que se preocupar, a gente tem que ser sempre tranquilo, não é isso, né? Isso seria até irresponsável a gente falar. Nossa condição humana nos faz, de uma forma natural,
anteciparmos possíveis problemas. E isso é algo positivo, né? Nós não temos como viver no nosso dia a dia, né? E nem estou falando só em relação aos dias atuais, de pandemia, enfim. Na vida normal da gente, a gente precisa sempre estar nos preocupando de uma forma correta, claro, né? E pensando em possíveis problemas para que a gente possa resolver os problemas, né? Não adianta a gente viver numa bolha, né? Num mundo inexistente, achando que está sempre tudo bem, porque a gente precisa para o nosso dia a dia ter uma certa dose de antecipação de problemas para que a gente possa evitá-los, né? Sim, claro. Não quer dizer que a gente deve viver ansioso, que a gente deve viver sempre antecipando problemas, o futuro, não é isso, né? Mas a gente tem que ter, pela nossa própria natureza, uma certa, um certo cuidado em tudo que a gente faz na A nossa vida. dose, né? Tudo é Exatamente, dosado, né? né? É a diferença entre o remédio e o veneno, né? É, Que é a dose. é a dose. Exatamente. Então, é isso que a gente vem falar hoje, né? O quanto a espiritualidade pode ajudar na nossa saúde e o quanto o nosso excesso de preocupação, nosso excesso de medo pode prejudicar a nossa saúde, né? Porque tudo está envolvido. A gente tem uma péssima mania, às vezes, de nos separar, né? Como seres, como indivíduos. Então a gente pensa, uma coisa é o meu corpo, outra coisa é a nossa mente, outra coisa é o nosso espírito. E não, né? Nós somos um ser único e que neste momento temos o corpo, a mente e o espírito, mas tudo isso é um ser só, um ser único. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente pensa, tudo que a gente consome, tudo que a gente, enfim, tudo que a gente traz para a gente de qualquer manifestação física, espiritual e mental, traz consequências positivas ou negativas, né? Sim. Então, a gente precisa sempre estar em dia com essas, em equilíbrio com essas três partes de um ser único que nós somos, né? Então, como que a espiritualidade pode ajudar na nossa saúde física? Como que o que a gente pensa pode ajudar na nossa saúde física e como que isso também pode atrapalhar a gente, né? Então, quem já viveu, eu acho que hoje a maioria das pessoas viveu, vive ou viverá alguma questão de medo, de ansiedade. Hoje a gente está num momento aí que está bem nítido para a gente, né? O quanto a saúde mental preocupa hoje, né? Já vinha preocupando até mesmo antes da pandemia e hoje isso está aí com uma luz bem focada na questão da saúde mental, o quanto isso pode atrapalhar a evolução espiritual humana, inclusive, né? Você falando sobre tudo isso, Igor, nessa pandemia, eu vou falar um pouquinho sobre a saúde espiritual, né? Que nós temos o espírito, né? A mente, como você já disse. Então, a saúde espiritual tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, né? Nossa fé, as nossas práticas diante da lei de Deus. E a nossa saúde emocional e espiritual depende exclusivamente da nossa fé também, né? E confiança nos ensinamentos de Cristo. Então, quando nós temos uma fé raciocinada, nesse momento que nós estamos com essas aflições, que isso, lógico, afeta o nosso organismo, com as nossas ansiedades, os nossos excessos de preocupações, isso atinge o físico, né? Então, o que nos ajuda muito é a fé, a confiança, né?
na cura, tudo isso engloba a nossa saúde emocional, física, né? Quanto a uma ferramenta que eu acho bem interessante é a meditação, que tem relacionado com a saúde mental, né? A prática regular da meditação exerce importantes efeitos na nossa fisiologia cerebral, né? Ela nos deixa, abaixa a nossa ansiedade, ela ajuda nos nossos transtornos de sono, que em relação a essa pandemia é o que nós estamos passando com tudo isso, né? Eu vou até citar um caso, eu recebi de uma amiga, pelo WhatsApp, ela mora em Londrina, e ela me passou um caso lá na Santa Casa de Misericórdia, lá de Londrina, de uma moça. Ela se internou com Covid, né? Com uma saturação extremamente baixa, uma saturação de 85%, e aí os médicos acharam melhor entubá-la, né? E foram conversar com a paciente, explicar todo o processo. Ela entendeu e ela só pediu que deixasse ela fazer uma oração. E aí, lógico, eles cederam, ela tirou da bolsa um livrinho de orações. E eles se retiraram para deixar ela à vontade para o momento dela. E passou um tempo, eles voltaram para saber, né, como ela já estava, e ela já estava pronta para isso. E qual foi a surpresa que tiveram? Eles olharam naquele monitor, né? E eles viram que a saturação dela, de 85%, ela subiu para 95%. Bom, eu vou resumir bastante isso. Ela acabou não sendo entubada porque ela teve uma fé muito grande. Eu acho que essa fé, ela é muito relacionada nesses momentos de aflições, de agonias, que nos leva à depressão, a nossa saúde mental, que fica completamente desequilibrada, né? Então, como eu te falei, que eu ia falar hoje, talvez, mais sobre a fé nesse momento que nós estamos passando, né? Então, eu achei muito bacana o que essa minha amiga me passou, que nos dá a gente respira sabendo que nós temos algo maior a quem recorrer, que é Deus, né? Sim. E a espiritualidade, né, que a gente está falando, né? Independentemente da religião, da crença, enfim, é a fé, Sim. a espiritualidade, né? A gente não está falando que o tema é espiritismo e saúde, é Não, espiritualidade, não. né? Seja lá qual for a tua crença, aquilo que você se apega. Não importa, né, a crença, Sim, importa a tua fé, né? exatamente. E nesse momento, talvez a gente pense, mas será que se não fosse isso, ela poderia desencarnar? Provavelmente não, né? Provavelmente, assim, a gente já tem na medida daquilo que nossa, o quanto a gente tem que viver, a nossa missão a cumprir aqui. A gente não Sim, pode cravar nada, né? Porque a gente não tem essa visão ampla. Pode ser que ela não fosse desencarnar, mas pode ser que ela passasse por um processo de sofrimento, de intubação, que a família sim, passasse por um processo da desse medo, da angústia, né? angústia, da perda, e talvez a fé tenha pulado essa etapa, né? Então, é o que a gente sempre fala, nem tudo é já pré-determinado. A gente tem certas coisas que a gente determina em passar em nossa vida, né, com o auxílio dos nossos mentores, de toda a equipe que cuida da nossa encarnação, mas a gente pode mudar para melhor ou para pior, né? A gente Sim, também pode ter uma vida confortável, mas a gente se através de vícios, através de medos, através de problemas que nós mesmos trazemos para nós, a gente também pode piorar a situação, como a gente pode melhorar, né? É o livre-arbítrio, está na nossa mão, a nossa capacidade
de estudar, de nos informar, de melhorarmos os nossos pensamentos, nossas atitudes, né? Nossa reforma íntima. Isso está tudo dentro do nosso nível e da nossa possibilidade de ação, né? Claro. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é melhorar a nossa saúde, além da saúde fisicamente, o que já é óbvio, né? Com alimentação, com exercício, que isso todo mundo já sabe. A gente está aqui também para falar de como a gente pode espiritualmente melhorar a nossa saúde, né? Então, Claro. então como a gente pode fazer isso? Com bons pensamentos, né? Com boas vibrações em favor do próximo, com fé, né? Nesse Sim, momento, entendendo que nem tudo, assim, entendendo que uma parte está nas nossas mãos. Então, aquilo que a gente puder fazer e tiver nas nossas mãos, a gente tem que fazer o nosso melhor. Mas tem coisas que não estão em nossas mãos. E aí é entregar. E aí é a fé, né? Aí é a espiritualidade. Entender que eu não posso agir depois de certo ponto. Depois de certo ponto, aí é com o pai, sim. né, com a espiritualidade, e aí a gente tem que entregar, e a gente tem que entender que tudo está dentro de um De um planejamento, pro- tudo Tudo está dentro dentro de de um um propósito. processo, né? Está tudo dentro Exatamente. de um processo, né? O resultado positivo da religiosidade, não importa qual seja a religião, né? É o nosso comportamento, é a formação do nosso comportamento também que nos conduz à saúde, né? Que é, por exemplo, o uso de não drogas quando você tem, né, uma religião, uma fé, né, e isso afeta tanto a sua saúde mental como a sua saúde espiritual, né? Álcool, as drogas e outros comprometimentos que nós acabamos nos desviando, né? Então, Sim, eu acho que, como nós falamos, não importa a sua fé, a sua religião, mas esse comportamento que nos favorece, né, com a nossa saúde espiritual, mental, né, dentro desse, o emocional, né, dentro desse processo todo. É a confiança, né, que nós temos em Deus. sim. E essa confiança, essa fé vai nos fazer relaxar em alguns momentos, né? Porque sem isso, o que que a gente vai ter? Medo, angústia, a gente vai sempre achar que a gente está vivendo numa aleatoriedade, né? Então, que a gente está vivendo uma roleta russa, que, isso pode acontecer comigo amanhã, isso vai, né? A gente pensa, na verdade, assim, não, isso vai acontecer comigo, eu não vou ter como fugir disso, isso vai me afetar, eu vou perder o emprego, se eu não perder o emprego, eu vou ficar doente, se eu não ficar doente, alguém da minha família vai ficar, eu vou passar por essa dor, então a gente sempre tem a tendência a trazer o negativo para a gente. E aí pode não acontecer nada disso do que a gente está falando, mas você pode adquirir problemas físicos, mentais, cardíacos, né? Opa, Diante de tanta preocupação excessiva, né? sim. Então, eu eu vi um vídeo, até vou colocar depois o link do vídeo no aqui na descrição do nosso evangelho, que o Haroldo Dutra Dias, ele tem um outro canal que ele, além de tratar sobre a espiritualidade, ele trata sobre questões psíquicas também, né? Uhum. Ele tem formação também nessa área, além da formação jurídica, ele também tem formação nessa área de transtornos psíquicos, enfim. Ele é bastante envolvido nesse assunto, ele fala muito sobre meditação. Então, ele tem um outro canal no YouTube que chama Odisseia. E nesse canal Odisseia ele não fala sobre espiritualidade, ele fala exclusivamente sobre questões emocionais, né? Então ele fala nisso e há comprovações científicas disso, que quando a gente vive é o que a gente estava falando, a gente precisa ter preocupação, a gente precisa ter medo, a gente precisa ter tudo dentro de doses equilibradas até para até para a gente poder viver.
Se a gente não tivesse Sim. medo nenhum, a gente ia ver uma cobra no caminho, ia pegar a cobra na mão, ela ia picar, e a gente, se ela fosse venenosa, a gente morre, né? E é nossa obrigação como encarnado cuidar também da nossa vida, né? E Claro. muitas vezes o medo é positivo nesse sentido, porque faz a gente ter cautela nos nossos atos. Mas é o que ele estava falando. Antigamente, lá nos tempos primitivos dos homens das cavernas, os homens viviam com a condição do medo, né? Com a condição da preocupação, porque existiam predadores, né? Existiam condições climáticas adversas. Eles moravam nas cavernas, moravam no meio do ambiente, existiam animais que podiam atacá-los em qualquer tempo. Então, eles tinham sempre a preocupação, né? Essa questão da antecipação do problema. Então, a antecipação do problema através de nossa fisiologia, através de nossas glândulas, disparam hormônios, né? Como adrenalina, disparam cortisol, né? No nosso corpo. Que essas substâncias fazem conosco? Nos fazem ter a possibilidade de agir, nos fazem ter a possibilidade de correr do problema, nos fazem ter a possibilidade de atacar o problema e de nos defender, né? E você, quando você utiliza essa capacidade física, você gasta essas substâncias, né? O que acontece com o nosso dia a dia hoje, com a nossa ansiedade, quando a gente antecipa um problema? Nossas glândulas produzem essas substâncias e jogam isso no nosso organismo. Porém, na maioria das vezes, a gente nem utiliza essas substâncias, porque são preocupações e medos desnecessários, né? Então, a gente Sim. vive antecipando problemas, e esses problemas nem sempre acontecem, mas a gente está despejando esse tipo de substância no nosso organismo. E aí o que acontece? Essas substâncias continuam rodando no nosso organismo, elas não são gastas, né? E aí, o que vai trazer? Vai trazer um monte de problema, um monte de inflamação, alergias de pele, alergias respiratórias, e aí vem transtornos mentais, e aí vem doenças autoimunes, né, num nível já mais grave. Então, a gente começa Depressão, né? depressão, né, transtornos de ansiedade, de E, pânico, e aí a gente começa a não conseguir mais viver no estado natural. A gente começa a viver, o estado natural passa a ser um estado de antecipação. Então, durante 24 horas, a gente não consegue relaxar, não consegue dormir direito, né? Então, a gente está sempre preocupado com alguma coisa, com um problema que pode vir, e a gente, em algum momento, nem sabe mais com o que a gente está preocupado. A gente está sempre tenso, né? e esses problemas que a gente fica imaginando, geralmente não acontece, porque temos o hábito de potencializar, né? Qualquer situação, então nós já fazemos aquilo, um drama, e que, na verdade, não acontece da forma, geralmente não acontece, né? Da forma que nós potencializamos o problema. Sim, Então, isso que quando você fala do medo, que o medo também é importante, sim, nessas situações que você comentou. Mas também nós temos que saber e entender até que ponto esse medo não ultrapassa da normalidade, né? o limite do equilíbrio, né? É, o equilíbrio. Então. Aí, os valores da espiritualidade, né, ajudam na saúde mental, né? Sim, Fazendo a gente se conectar com a forma de sentir e pensar. Então, exato. E aí ele cita o exemplo do outro lado também. E se a gente não produzisse essas substâncias, o que aconteceria com a gente? A gente seria apático, né? A gente não conseguiria reagir a nada, né? A gente não conseguiria nem dar uma corridinha quando a gente vai atravessar a rua e a gente está percebendo que o carro está chegando perto, a gente nem daria essa corridinha a mais, a gente seria atropelado. Então, tá vendo como o equilíbrio o faz equilíbrio. parte, né? Então, assim, não adianta a gente querer ter uma vida sem preocupação, uma vida sem um mínimo de cautela. Isso não existe. Isso faz parte Sim. da nossa natureza, mas a gente tem que conseguir equilibrar essa situação, né?
mas a gente também tem instrumentos para a nossa melhora, né? Você citou a meditação é um dos instrumentos, né? Sim, Que a gente dá aquela pausa, a gente dá aquele respiro, para que a gente vai fazer um novo, treinando a nossa mente para a gente viver o aqui e agora, né? De viver este momento e conseguir entender que o que nós temos é agora, é aqui. Eu não sei se eu tenho o próximo minuto, né? No fim, a gente não sabe. Então, a gente tem que viver este momento. O que já passou, eu não consigo mudar. Para frente, a gente não sabe se vai ter. Então, fazer um novo fim, né? Como diz o Chico Xavier, né? exatamente. Nós não podemos mudar, mas a gente pode fazer um novo Exato. fim. Né? Então, a meditação traz essa possibilidade da gente nos centrar, da gente começar a nos a compreender nossas sensações do momento, e aí a gente vai evoluindo. No início da meditação, a gente dorme, né? A gente não se concentra, mas com o tempo, com o treino, como tudo na vida, treino, a gente vai entendendo que a gente consegue nos conectar e nos centrar. E aí tem técnicas de mindfulness, né? Aí nem vamos nos esticar aqui, porque não é Aprofundar o nisso. objetivo, mas acho que todo mundo pode pesquisar, né? E importante é que a gente entenda que é essa amplitude da análise do nosso ser, né? Então, quando a gente está vivendo transtornos psíquicos que afetam a nossa saúde, a gente tem que utilizar tudo que está à nossa disposição. Então, em algum momento a gente vai precisar usar um medicamento, ok, a ciência está aí para isso, para nos Sim, ajudar. Mas não adianta a gente só nos entupir de remédios, né? Então, a gente tem que buscar a ciência com o medicamento, quando for necessário, mas também técnicas mentais, né? E a espiritualidade. Eu acho que é um conjunto, né? Um conjunto de ferramentas que a gente tem para buscar a nossa melhor saúde, né? A própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, não define a saúde como a ausência de doença, né? Ela define como um sentido amplo de bem-estar físico, mental e espiritual, né? verdade. É, é o que a gente tem que lançar a mão para que a gente possa se sentir melhor e para que a gente possa seguir em frente, né? E quando a gente não está bem, né, mentalmente falando, a gente não consegue nem ajudar a nós e nem ao próximo, né? Então, a Também. gente, antes da gente amar ao próximo, ajudar ao próximo, a gente tem que amar a nós mesmos, né? E nos ajudarmos para a gente conseguir poder auxiliar nesse processo de evolução da Terra que é necessário nesse momento. E a outra ferramenta, né, nós falamos também, né, comentamos sobre a meditação, a outra ferramenta que essa é a oração, né, Igor? Sim, Que é a oração que nos eleva, né, naqueles momentos de aflições, de agonia, são as orações nos eleva, nos conecta com a espiritualidade, né? Nos conecta com Deus, aonde nos acalma, nos tranquiliza, né? Então, acho que essa ferramenta é primordial na nossa vida, né? Onde a gente exato. consegue respirar, né? Sim. E como está tudo ligado, né? Muitas vezes eu entendo que a oração é uma meditação, né? E vice-versa, né? Quando a gente consegue, a gente está se centrando, elevando o nosso pensamento, né? Muitas vezes se fala na meditação como a ausência de pensamento, mas não é bem assim, né? Você conseguir estar ali de corpo presente, né? Pensando exatamente naquilo que você está sentindo, nas sensações que você tem. E isso às vezes é uma oração também, né? Você pode fazer isso, você não precisa parar, sentar num quarto escuro na hora de você dormir. Você pode fazer a Sim. meditação, a oração, a vibração em qualquer momento, lavando louça, caminhando, Ah, ouvindo uma sim. música, né? Isso o tempo todo você tem a oportunidade de fazer, né? Sim, Não precisa parar tudo. Isso você, a sua conexão pode ser constante, né? Então, exato, não temos assim hora definida para isso, né? exato. E
Tem até aqui vou ler aqui sobre a espiritualidade, que ela representa o meio pelo qual nós encontramos um sentido para a nossa existência e para a de tudo que existe. Além de esperança, traz conforto e paz interior em nossas vidas. É isso que É nós isso, estamos falando, né? exatamente. Eu trouxe um material aqui também que eu queria dar uma lida. São alguns slides que eu achei na internet sobre espiritismo. Aí já fala sobre espiritismo e saúde mental, né? Aí já trazendo um pouco mais para o lado do espiritismo. E aí ele Uhum. fala aqui, né? Saúde. O que vem à sua mente quando você pensa em saúde? Muitas vezes somos tentados a pensar apenas na saúde física, o que não é verdade. Associamos saúde à ausência de doenças, como gripe, câncer, diabetes, entre outras. Contudo, o conceito de saúde é muito mais amplo. Ele envolve três dimensões, é o que a gente está falando, né? Físico, mental e espiritual, né? E a saúde espiritual? O que seria estar espiritualmente saudável? A saúde espiritual tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, nossa fé e nossas práticas diante da lei de Deus. Podemos estar aparentemente bem, mas quando somos orgulhosos ou mesquinhos, por exemplo, nossa saúde espiritual vai mal, né? Então, muitas vezes a gente está ali com o físico tinindo, 100%, mas por dentro, Ai, né? verdade. Espiritualmente falando, a gente está totalmente distante dos nossos valores, da essência e do objetivo que a gente está aqui nessa vida. A gente tem que cuidar do corpo, óbvio, né? Ele nos foi dado de, de invólucro nesta Do nosso existência, a gente tem que espírito, cuidar né? bem Para a dele, nossa existência aqui. mas a gente não pode só focar na saúde física. Ao mesmo tanto que a gente cuida da saúde física, a gente tem que cuidar da nossa saúde espiritual também, porque, como falamos lá no início, nós somos um ser único que tem esses três fatores, né? Físico, mental e espiritual. Tá certo. Algo mais? É isso. Então, eu trouxe até, achei interessante, talvez, que para mim teve um significado também, sobre, eu vou ler aqui bem rapidinho. Capelania hospitalar, historicamente, o termo capelania foi criada na França em 1700. Quando havia guerra, o rei costumava mandar para os acampamentos militares uma relíquia dentro de um oratório que recebia o nome de capela. Essa capela ficava sob a responsabilidade do sacerdote, conselheiro dos militares. Quando a guerra acabava, a capela voltava para o reino, ainda sob a responsabilidade do sacerdote, que continuava como líder espiritual do rei. E assim ficou conhecido como capelão. É, na guerra, né? Então, existia alguma coisa para acalmar, né? Para ter uma espiritualidade. Eles usavam desse, eu nem sabia, achei até interessante, por isso que eu até trouxe aqui, porque existe o nome de capela e por que capelão, né? A Sim, espiritualidade que tinha na época, na guerra, mesmo na quantos guerra, né? precisavam, né? Dessa capela, dessa imagem, para que pudessem ficar entre o desespero e a fé, né? Sim, é isso. Achei bacana isso. Muito bom. Bom, tem um monte mais de coisa para falar, um monte mais de coisa de Sim, material, mas, o material é muito grande aqui, né? mas nosso tempo nunca é suficiente, né? Mas também não adianta ficar aqui 2 horas falando. Verdade. Um bate-papo, é uma pílula, né? Para que traga a vontade de se pesquisar. Tem material amplo aí sobre isso, sobre espiritualidade e saúde. Mas o importante é que fique aqui a mensagem que a gente deve buscar o equilíbrio sempre, é, nos momentos que a gente está muito debilitado, mentalmente, principalmente, né? É difícil esse equilíbrio, é difícil sair disso,
mas a ferramenta da espiritualidade tem que ser sempre lembrada. Deus tem que ser sempre lembrado, essa conexão, né, essa religação da religião e a parte espiritual, seja qual for a fé, seja qual for o meio, tem que ser sempre lembrado, porque é um fator primordial na nossa existência. Tá, é isso mesmo. A fé, Né? né? Vamos continuar com a nossa fé, que tudo vai passar, né? Sim, Tudo vai passar. tudo passa, né? E tudo passa, né? Que bom que tudo passa. Sim. Vamos encerrando, então. Vamos. Vamos agradecendo, né, pela paciência aí de todos. E se você quiser falar as suas palavras finais. Agradecer a espiritualidade que esteve conosco nesse momento, né? Que pudemos transmitir um pouco de valores, que a nossa saúde emocional sempre esteja ligado, né, com Deus, com o nosso Mestre Jesus, e agradecendo essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui conectados com Deus e com todos nós juntos, novamente. Obrigada pela sua companhia, Igor, obrigada por mais um Evangelho junto, e que possamos sempre estar atento com a nossa saúde mental, física e espiritual. É isso. Eu que agradeço, obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Estaremos juntos nos próximos meses aí, nas próximas oportunidades, se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso, pessoal. Boa noite, obrigado a todos. Agora, não esqueçam, né? 21 horas, nossas vibrações pelo planeta, por todos. 21h15, nosso trabalho remoto aí, as vibrações dos nomes que chegaram até nós. Que a gente possa estar numa corrente aí de vibrações positivas e que sejamos luz, né? Sejamos luz neste momento tão necessário. E que tenham todos uma excelente semana, carregado de energias positivas e uma semana aí com a espiritualidade sempre presente em nossas vidas. Fiquem com Deus. Que Boa assim noite a seja. todos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.